O amor transbordou e você nasceu. Quem pode contra esse amor de Deus? Bom dia, planeta Terra. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre entregar ao Espírito Santo. Você já tentou entregar para o Espírito Santo? O que a gente costuma querer entregar para Deus? Entregar ao Espírito Santo. Entregar para Jesus. Nós entregamos o quê? As nossas mazelas, não é mesmo? Sempre quando a gente se sente fora da paz, né? Roteiros egóicos chegam, adversidades. Nós temos, né, que sim, que aprender a entregar ao Espírito Santo. Quantos de nós, né, fica aí fora da paz pelo menos uma vez em um período de 1 hora? E aí não existe gradação em um pouquinho fora da paz ou muito fora da paz, né? Tudo é a mesma ilusão. Então, quando a gente está um pouquinho fora da paz, gente, é uma sala de aula, é um presente para nós voltarmos para a casa do Pai, se soubermos entregar. Mas nós temos que aprender a entregar ao Espírito Santo. Muitas vezes a gente faz assim, ó, entrega aí, Deus, toma aí, Deus, resolve para mim, tá bom? Não é assim que a gente faz? Resolve. E como é que a gente quer a solução? Traz uma situação mais confortável, mais prazerosa, tira essa dor, né? E não é assim, tá? O curso de milagres vai nos ensinar que não é assim, tá? Isso é o jeito egóico de entregar, né? Resolve aí. Então, hoje nós vamos aprender, trazendo aqui um pequeno texto de um curso de milagres, como é a verdadeira entrega para o Espírito Santo, tá bom? Para a gente retornar à paz, que é a nossa herança, que é o atributo do nosso ser, quem nós realmente somos. Como voltar para a realidade em nós, tá bom? E eu vou trazer aqui um trechinho do capítulo 27 do livro, vou trazer na tela, vou trazer um pequeno textinho do Dr. Ken Wapnick, o primeiro professor de um curso de milagres, tá bom? E a gente vai fechar com uma oração pequenininha que eu montei, uma oração de entrega ao Espírito Santo, já dando todas as bases da verdadeira entrega. Vamos juntos? Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente ver. Tá aqui, ó. Olha só, gente, estou aqui, agora estou pequenininho na tela, e tem aqui, vamos aumentar um pouco essa letra aqui, para ficar bem grandão na tela. Nem tanto, vamos baixar um pouquinho, tá. Olha só, esse aqui é um trecho do capítulo 27, né, no item 8, no parágrafo 9, tá bom? E assim, eu vou ler todo com vocês, mas eu já quero começar pegando essa parte aqui que eu coloquei em amarelinho, destaquei lá em cima, tá bom? Destaquei lá em cima. Que está escrito assim, ó, ele, o Espírito Santo, pede que tu lhe tragas cada efeito terrível. Então, assim, aqui no mundo da forma, esse é o mundo dos efeitos, tá? Porque o mundo da causa é o mundo da mente. Esse mundo dos efeitos, o mundo da forma, o mundo dos roteiros, tá bom? É onde as coisas acontecem, ou as coisas parecem acontecer, que nos tiram da paz, né? Lembra daquela passagem que diz assim, ó, eu estou transtornado, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Eu nunca estou transtornado, aflito pela razão que imagino. É uma das lições de um curso de milagres, lá no livro de exercício. Porque quando eu estou transtornado, quando eu estou aflito, isso está ligado, vinculado a um efeito, a algo externo que está acontecendo, tá bom? Que o curso chama aqui de efeitos terríveis. Quando, na verdade, a gente vai perceber que não é aí que está a causa do problema, tá bom? Mas sim, nós temos que levar esses efeitos, esses acontecimentos, esses roteiros que parecem tirar nossa paz, nós temos que levar ao Espírito Santo. Por isso que ele fala aqui, ó, ele, o Espírito Santo, pede que tu lhe tragas cada efeito terrível. Então, é doença, tá bom? É conflito, né? Alguém estacionou na sua vaga, é conflito, né? Traição, confusão, é acidentes que acontecem, né? Acidentes do trânsito, acidentes em geral, questão financeira, né? De conflitos financeiros, né? Escassez. Bom, coisas que nos acontecem na forma, né?
que nos tiram a paz, né? Algum ataque que a gente acha que está recebendo, alguma injustiça que a gente acha que está sofrendo. Enfim, vários são os efeitos que tiram a nossa paz. Então, ele pede que nós traga isso para ele, esses efeitos terríveis, tá bom? Para quê, gente? Aqui que está o segredo, tá bom? Como entregar o Espírito Santo. Aqui que está a grande armadilha do ego. A gente acha que a gente vai levar isso para ele resolver isso aí. Mas não é assim, não. Vem comigo. Vamos ler o texto inteiro? O texto inteiro é assim, ó. O Espírito Santo percebe a causa rindo gentilmente. Ele percebe, gente, a causa de você estar fora da paz. A causa é sempre na mente, tá bom? E em relação aos efeitos que você levou para ele, o que o Espírito Santo faz? E não olha os efeitos. O Espírito Santo não olha os efeitos. Olha, Leandro, que história é essa? Então, ele está pedindo para eu levar os efeitos para depois não olhar? Que história é essa? Então, quer dizer que eu levo os efeitos para ele nem olhar? Sim, gente. Nós levamos as ilusões até a verdade. Nós vamos até o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um cara lá fora, né? O Espírito Santo é a nossa mente correta, a memória da nossa verdadeira identidade, o nosso guia interno está aqui. Então nós levamos a ilusão até ele. Para ele fazer o quê? Nem olhar. Porque olhar é dar a realidade. Olhar para os efeitos é dar a realidade. Ele vai olhar, sim, para a causa. Lembra? Eu nunca estou transtornado pelo motivo que imagino. Qual é a causa do teu sentir? Qual é a causa do teu sentir? É para isso que ele vai olhar. Leandro, e o que ele vai fazer depois que ele olhar? Primeiro que ele não vai olhar sozinho, ele vai olhar contigo. Muitas vezes a gente quer entregar o Espírito Santo e não fazer nada, mas é um entregar ativo, é um entregar para olhar junto. E ele vai olhar com um sorriso gentil. Mas vamos ler mais um pouquinho. O Espírito Santo percebe a causa, rindo gentilmente, e não olha os efeitos. De que maneira poderia ele corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhaste para a causa? Então ele está dizendo aqui, tu não olhaste para a causa, tu ficaste preso nos efeitos, na doença, no conflito, na pobreza, no acidente. Então ok, você me trouxe a causa, a doença, ok. Não vamos olhar para não dar realidade, não há nada aqui. Vamos à causa. A causa é sempre aqui, gente. A causa é a culpa, a causa é a crença na separação, o trinômio, né? Separação, culpa e medo da punição. E nisso tudo, né, vem aí a doença, o conflito. Então ele vai fazer a gente olhar para a causa. E aí, Leandro, o que ele vai fazer quando a gente olhar para a causa? Ele vai me dar algumas ideias? Não, ele vai sorrir. Este é o verdadeiro perdão. Vamos continuar lendo. Nunca olhaste para a causa. Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível para que possam olhar juntos. Então, entregar ao Espírito Santo é um trabalho conjunto, não é entregar e sair fora. Quando você entrega e sai fora, você continua com ele. Você tem que olhar juntos para a causa, que é sempre tola, né? Que é sempre tola, e possas rir um pouco com ele. Gente, o sorriso gentil, tá bom? Rir um pouco com ele é o sorriso gentil. Eu vou até dar um pouco até. Rir com o Espírito Santo é dar aquele sorriso gentil, tá bom? Nós não podemos levar este mundo egóico muito a sério. Então nós vamos olhar para a causa. Eu estou projetando culpa, eu estou projetando separação, eu acho que eu sou separado do amor, que eu sou separado de Deus, que eu sou separado dos meus irmãos, então eu vejo ataque fora, eu acho que eu sou vulnerável, então acho que eu tenho que me defender, eu acho que eu sou esse corpo, isso tudo é a causa, esses achismos, eu acho que eu sou esse corpo, portanto eu sou vulnerável, né? Então eu estou sendo injustiçado, né? Algo está sendo tirado de mim, ou alguém está me ameaçando, me ferindo, sendo que tudo isso é irreal, é ilusão. Por quê? Porque o que é real não pode ser ameaçado, ferido, tá bom? Então você vai olhar e sorrir junto, um sorriso gentil, sorrir sempre para a causa. Não tente fazer isso sozinho.
Faça isso com o Espírito Santo. Ah, uma doença aqui. Qual será a utilidade que eu estou dando para essa doença? Qual será a causa? Esqueça a doença um pouco, esqueça o efeito, esqueça os roteiros aqui. O teu grande livre-arbítrio está nessa sua escolha de olhar com o Espírito Santo, o olhar amoroso, tá bom? Escolher não dar realidade a ilusões, né? Não olhar para os efeitos no sentido de não dar realidade a ilusões. Essa é a nossa verdadeira escolha, né? Que a gente podia ter feito desde o início, quando o ego, né, nos trouxe aquele sonho de separação, e a gente poderia ter escolhido sorrir. Mas agora podemos escolher de novo. Podemos olhar para a causa e sorrir com o Espírito Santo. Sorrir para essa ideia diminuta e louca de que estamos separados do amor, separados da inocência, separados da invulnerabilidade. Tá bom? Então, essa é uma oportunidade, saiu do centro, está fora da paz, uma oportunidade de voltar naquele diminuto instante louco e escolher de novo, escolher olhar com os olhos do amor, com os olhos do perdão, que não dá realidade aos efeitos, e sorrir para a causa da culpa. Que culpa? Você não precisa se culpar ou projetar a culpa nos outros, você é inocente para sempre, porque nada aconteceu, tá bom? Este é um sonho, nada aconteceu. Você não feriu ninguém e ninguém te feriu. Esse é o olhar com o Espírito Santo. Vamos voltar para terminar nossa leitura do trechinho? E aí diz assim, ele, ó, o Espírito Santo, julga os efeitos. Ah, não, tá, olha só. Para que possam olhar juntos, tu e o Espírito Santo, para a sua causa tola e possas rir um pouco com ele. E rir, isso mesmo. Aí ele fala, ó, tu, nós, né, com o ego, tu julga os efeitos. Ah, isso é bom, isso é ruim, né? Tu julga os efeitos, os roteiros, os acontecimentos, as doenças, tu julga os efeitos. Mas ele julgou a causa. Quando o Espírito Santo julga a causa, é o quê? Isso não é real. Vou sorrir para isso. Ele julgou a causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Essa é a grande sacada. A gente quer muitas vezes mudar os roteiros aqui, tá bom? Os roteiros que são efeitos, tá bom? Os roteiros que nos prendem aqui, né? Você querer mudar o roteiro aqui, você está dando realidade à ilusão. É você dizer, eu estou aqui de fato, isso está acontecendo, e eu tenho que mudar esse roteiro. Não, vá para a causa, junto com o Espírito Santo, com um sorriso feliz. E ao ir para a causa, esse sorriso, esse perdão da causa, tá bom? Nada, né, na matéria, nenhum roteiro é imune, né? Imune à mudança da causa do sorriso gentil. Né? É claro que os roteiros sofrem influências do que vem antes da nossa mente, que é a causa. Quando a gente muda a mente, haverá efeitos no roteiro, mas não se preocupe que tipos de efeito haverá no roteiro, né? Porque olhar muito para os roteiros, para os efeitos, é dar realidade a eles. Vamos para a causa, tá bom? E é assim que ele termina, é assim que é o entregar, tá bom? Eu vou trazer aqui agora um texto complementar pequenininho do Dr. Ken Wapnick, que fala sobre isso, é muito legal, muito engraçado até. Ele diz assim, ó, olha só o que ele fala, e quando ele fala Jesus e Espírito Santo podem ser intercambiáveis, tá bom? Ou Jesus e Espírito Santo é a mesma coisa, o mesmo sentido. E ele diz, ó, arrastamos Jesus para o mundo e dizemos, olhe para o pecado, olhe para este mundo doente, olhe para esses efeitos, Jesus. Faça alguma coisa. É isso que a gente faz. Olha para tudo isso, faça alguma coisa. Então Jesus nos diz docilmente: que efeitos? Não há nada aqui. Que efeitos? Não há nada aqui. Mas então insistimos. O que quer dizer com não há loucura aqui? Veja os efeitos. Olhe para as pessoas morrendo de fome. Olhe para as pessoas morrendo. Olhe para mim. Veja como estou sofrendo. Veja como fui abusada. Então Jesus diz gentilmente: estou olhando, minha irmã, mas não há nada aqui. Olha que interessante.
Respira comigo. Você mostra uma doença para Jesus e Jesus fala: não há nada aqui. Você mostra um conflito, quem está certo, quem está errado, fui injustiçado. Jesus olha para o efeito, não há nada aqui. Isso é muito amoroso. Quando o Espírito Santo junto contigo, que é a sua mente correta, quando você vai para essa sua mente correta e reconhece que não há nada aqui, isso é um sonho. Isso é não dar realidade a ilusões. Isso é ir dissolvendo o ego. Isso é muito amoroso. Não há nada aqui. Tá bom? Não compartilhe das ilusões do teu irmão. Quando você se depara, por exemplo, com uma pessoa doente, né? E você está com a sua mente no Espírito Santo, não compartilhe da ilusão do teu irmão. O que você pode fazer por ele? Você olha para a doença e diz a si mesmo, na mente e no coração, não há nada aqui. Você diz na mente e no coração, você não vai dizer isso verbalmente para as pessoas, tá bom? Você vai agir normalmente, né, de acordo com o teu discernimento, mas você não vai ficar alimentando na mente e no coração a crença de que o Filho de Deus pode estar doente, pode perder algo, tá bom? Então é isso que Jesus, é isso que o Espírito Santo faz quando você leva um efeito terrível para ele. Ele vai olhar, vai dizer obrigado por ter trazido esse efeito para mim, mas não há nada aqui. Leandro, não há nada aqui. Como assim? Veja as pessoas morrendo de fome. Veja quantos pecados eu cometi. Veja quantas atrocidades eu fiz. Obrigado, Leandro, por trazer isto. Mas não há nada aqui. Eu só vejo Cristo em você. Eu só vejo a inocência em você. Eu só vejo o filho que adormeceu e está sonhando. Aí ele dá uma olhadinha. Vamos olhar aqui para a causa. Né? Jesus olha, agora que ele diz que não há nada aqui, ele dá um sorriso. Vamos olhar com um sorriso gentil para a causa. Por que você está vendo todos esses roteiros? E o que você vai ver lá na causa? A crença na separação, a crença na culpa, a crença na punição, que você vai ser punido, que você precisa ser redimido dos teus erros por meio da punição, e aí você acaba, né, inconscientemente trazendo autopunições para você, se envolvendo em acidentes, em conflitos, em doenças. E aí você olha para tudo isso, para a causa é sempre a mesma, e dá um sorriso gentil. E quanto mais a gente vai dando sorriso gentil para a causa, mais a gente vai saindo do medo, mais a gente vai escolhendo o amor, que é o nosso único livre-arbítrio, mais a gente está indo para aquela escolha original, né? Que foi quando a gente dava ou não realidade às ideias egóicas de separação. E aí você escolhe o amor, escolhe sair do medo, escolhe a unidade, a inocência, sorri para os efeitos, para de olhar para eles, sorrir para a causa. E aí, naturalmente, os roteiros, os efeitos, tá bom? Podem ir se modificando, porque é natural que quando você está mais no amor, os roteiros se abrandem, né? No entanto, os roteiros continuam sendo salas de aula, né? Que te tiram a paz e é a tua oportunidade de escolher de novo. Terminando o vídeo, vamos agora para uma pequena oraçãozinha, né? Que resume como fazer essa entrega. Toda vez que saiu da paz, oba, lição de casa, matéria-prima para eu entregar, para eu me conectar ao meu ser, para eu me conectar à verdade de quem eu sou. E aí termina assim, com a oraçãozinha desse jeito. Espírito Santo, perdi a paz. Ah, perdi a paz. Olha essa situação comigo. Para esse acontecimento, esse roteiro. Foi isso que tirou a minha paz? Pergunta honesta. Você está junto agora com o Espírito Santo. Você não entregou e saiu correndo. Você subiu até ele, que é o teu eu interior verdadeiro, mostrou os efeitos. Foi isso que tirou a minha paz? Ele vai dizer, né? Não há nada aqui. Aí você continua na oração. Me ajuda a perceber que não foi isso que tirou minha paz. E ele te ajuda dizendo, não há nada aqui. Tá? Me ajuda, Espírito Santo, a aceitar que não há nada aqui no mundo dos efeitos a ser consertado. Para além desses efeitos, olha comigo para a verdadeira causa, que é a crença na separação. E me ensina, Espírito Santo, a sorrir gentilmente contigo. Para onde? Para a causa. Quero ver os teus olhos
e quero ver com os teus olhos e descansar na paz de Deus. Você não estava fora da paz, agora com essa oração, quero ver com teus olhos e descansar na paz de Deus. Gente, então é isso, ó. A causa do teu sentir nunca são as coisas fora. A causa do teu sentir sempre são os teus pensamentos, as tuas opiniões, a tua interpretação das coisas, a tua maneira de perceber as coisas, as tuas crenças conscientes ou inconscientes, é que causam o teu sentir. A causa do teu sentir não é a doença no corpo, né, que você está agora fora da paz. A causa do teu sentir é a tua opinião sobre a doença. E agora com o Espírito Santo, a tua percepção, a tua opinião sobre a doença é outra. O que você vai fazer agora com o Espírito Santo? Você vai para a causa do teu sentir e vai olhar para a doença e vai falar, não há nada aí. Eu não sou um corpo, não há nada aí. Aí você vai para a crença na separação e analisa a crença da separação? Não. Você dá um sorriso gentil. Olha, espera e não julga. Inquietude com o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro perdão que desfaz os efeitos. Bom, gente, era isso que eu queria trazer. Aprendemos hoje a entregar para o Espírito Santo. Vamos juntos? Esquece um pouco esse sonho de medo, sonhos de corpos e novos desejos. Você não é pouco, você é inteiro. Viaja pra dentro. Também acreditei no pecado e exílio. Carreguei essa culpa, esse mesmo vazio.